Meu nome é Estela do Carmo Cardoso Soares, eu tenho 33 anos. Cheguei a pesar quase 140 quilos. Eu fiz uma dieta, uma reeducação alimentar e perdi 50 quilos. Nossa massa corporal depende do equilíbrio entre a energia que ingerimos e a energia que gastamos. O acúmulo de gordura no corpo ocorre muito em função de uma alimentação muito calórica e do sedentarismo. A obesidade já é considerada uma epidemia no mundo todo. Só no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas têm sobrepeso ou são obesas. Trata-se de um problema sério, associado a doenças muito graves, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. O que é a obesidade? Então, a obesidade é o acúmulo de gordura, né, no corpo. A gente consegue ter uma ideia do que a pessoa tem a nível desse acúmulo de gordura por um cálculo simples, que é basicamente se pegar o peso, né, em quilos e se dividir pela altura em metros vezes a altura. Então, é meramente uma classificação matemática. Ou pelo menos a gente precisa desse instrumento para ter como classificar os pacientes. Para fazer o cálculo do índice de massa corporal, basta você dividir seu peso por sua altura ao quadrado. Por exemplo, se uma pessoa pesa 80 quilos e mede 1,80 m, o seu IMC será de 24,69. Nos adultos entre 20 e 60 anos, o IMC deve variar entre 19,9 e 24,9. Acima de 25 já é considerado sobrepeso e, ao passar dos 30, obesidade. As primeiras memórias de se sentir gordinha era da infância já, Desde a infância. na escola. Na escola, aquelas brincadeiras, né, e tal. E daí, às vezes, tu não participava porque vão te ridicularizar. E um dia eu falei pra minha filha, pá, olha lá, passou uma pessoa bem gorda. Depois eu falei, pá, olha o tamanho daquela pessoa, que gorda, né? Ah, mamãe, tu tá assim, tu tá parecida com ela, não vai muito atrás. Aquilo foi um choque, eu acho que eu chorei a noite inteira. Que essa calça aqui, eu comprei ela pra ir num aniversário da minha tia, que ia ser um salão de festa e tal, não sei o quê. Daí, não tinha roupa pra ir, comprei essa calça. E eu gostei na época e tudo. E depois, vendo a filmagem, eu vi, meu Deus, do meu tamanho, que eu não tinha noção do tamanho que eu tava. Daí eu guardei essa calça, porque essa calça aqui eu pensei, a partir dessa calça aqui eu pensei, agora eu vou emagrecer. Quais são as doenças que se associam à obesidade? As principais doenças que se associam à obesidade é o diabetes e as doenças cardiovasculares. A circunferência abdominal aumentada é um marcador de risco, né, para doenças cardiovasculares. O que se sabe sobre isso? Mais importante é a medida da cintura do que do peso. Sim. Está mais associado ainda a doenças cardíacas do que a medida do peso. E isso tem muita relação com a quantidade de gordura que a gente tem dentro da barriga. Não que a gordurinha que a gente localizada, que a gente pega na barriga, na pele mesmo, mas a gordura que está entre nossos órgãos. Que a gente não sente. Que a gente não sente, que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura, ela produz uma série de substâncias que acabam causando mal para o vaso, mal para o coração, aumentam a pressão, pioram o colesterol e causam diabetes. Além disso, a obesidade também causa, né, problemas articulares e também causa de problemas psiquiátricos, né? Depressão é muito associada à obesidade. Eu nunca deixei de trabalhar, nunca assim, não fiquei meses chorando, não, sabe? Mas eu acredito que eu tinha meio que uma depressãozinha, não sei, porque tinha dias que eu chorava, tipo, em fatos assim que aconteceram. Por exemplo, fui no shopping comprar uma roupa e não achei nada que eu gostava. Daí eu chegava em casa e chorava, entendeu? Aquilo me fazia mal, aquele momento, aquele dia. Em cada 10, 20 pessoas consegue manter, depois de um ano, o peso que perdeu. Então, por isso que a obesidade tem que ser, inclusive, definida como uma doença crônica. Porque
qualquer intervenção que seja feita tem que ser de uma maneira continuada, não adianta a gente ficar alguns meses acompanhando o paciente e depois esse paciente parar o tratamento. Então se define a obesidade como uma doença crônica pelo grande risco de recorrência. Exatamente. A doença vai e volta. Vai e volta. Depois que eu casei e tive esses 3 filhos, assim, um atrás do outro, que daí, do Henrique eu engordei uns 40 e poucos quilos. Depois eu tive a Sofia, daí eu fiquei também 120 e poucos quilos. Depois eu tive o Vitor, daí eu fiquei com 130 e poucos quilos. Eu acho que na gestação eu relaxei de vez. Ah, tô grávida mesmo, né? Então posso comer aquela coisa assim, tô grávida, posso comer o que eu quiser, tô grávida, né? Vou engordar mesmo. A mulher ganha mais peso do que deveria na gravidez. Isso faz com que o feto, de alguma maneira, ganhe mais peso do que deveria também e seja mais predisposto a desenvolver obesidade quando nascer, diabetes, né, e todas as doenças relacionadas a isso. Continuei engordando, e sempre engordando, sabe? Eu nunca consegui depois voltar perto do que eu era. Essa questão de ganhar peso e depois ser mais difícil de perder peso também tem relação com o equilíbrio do organismo, né? Porque quando a pessoa atinge esse peso, né, digamos que ganhou 30 quilos de gordura, o corpo entende como se aquilo fosse o peso natural, saudável, né? E aí, quando tu tenta emagrecer, ele começa a dizer para o cérebro, não, a gente está passando fome. Uma área do cérebro chamada hipotálamo promove o equilíbrio entre ingestão e consumo de energia. Para que isso ocorra, são necessários 2 elementos, a leptina e a insulina. Ambas atuam nos receptores do hipotálamo e promovem a sensação de saciedade, além de regular o balanço energético. Pessoas obesas passam a produzir mais insulina e leptina como resposta compensatória do corpo, desenvolvendo uma resistência à ação desses hormônios. Com as funções desreguladas do hipotálamo, ocorre a diminuição da saciedade e um aumento da fome. Isso leva ao aumento de peso e ao acúmulo de gordura corporal, especialmente na barriga. Quando eu estava no auge da obesidade, eu sentava para tomar um café. Eu comia 3, 4 pão, né, pão francês com presunto, queijo, maionese e coisas tranquilamente. Prato, comia uns montanhas de comida, sem salada, eu nunca tive hábito de ter salada. Um docinho, bem, um docinho. A primeira coisa para que um paciente diminua, né, a sua compulsão é ter consciência de que essa compulsão existe. A grande maioria dos pacientes compulsivos, no início eles não têm uma noção muito clara da quantidade, da frequência desses episódios na sua vida. Existem pessoas com baixa autoestima que vão ser magras, existem pessoas que não têm baixa autoestima e vão ser gordas sem maiores consequências nisso. Não há uma interação direta. A grande questão é assim, que pessoas com baixa autoestima, obesas, vão ter também maior dificuldade de poder se valorizar para diminuir o seu próprio peso. No meu caso, eu não pintava uma unha, tô feia mesmo. Não passo uma maquiagem, tô feia mesmo. O que vai adiantar passar uma maquiagem na cara se eu tô desse tamanho? Sabe, aquele pensamento assim já vai te dando, sempre botando para baixo. As pessoas obesas acabam tendo uma discriminação na sociedade, e isso aparece em vários níveis, né? Profissional, social, afetivo também. Então, a grande questão não é tanto como é que elas podem fazer para não se sentirem, né, discriminadas, mas terem em mente que essa discriminação existe e elas vão ter que aprender a lidar com aquilo. Todas as dietas, se falasse, a dieta da chuva, eu fazia a dieta da chuva. Dançar na chuva, olha lá eu dançar. A gente não aguenta muito tempo, né? Passar fome, a gente não aguenta. Quando a gente está muito gorda, a gente não quer resultado para daqui a um ano. A gente quer acordar magro. A gente quer parar de comer uma semaninha ali e se sentir bonito. Só que não vai acontecer isso. A reeducação alimentar é um processo lento e gradual. Muitas vezes as pessoas querem modificar o seu hábito de 30 anos da noite para o dia. A gente sabe que isso é muito difícil. Então,
Reeducar uma pessoa é lentamente mostrar a importância daquelas modificações para o dia a dia dela. Como é que eu vou comer esses nutrientes ao longo do meu dia e por que eu estou buscando isso? Todos os nutrientes que a gente fala são carboidratos, proteínas, lipídios, que são os macronutrientes, ou eu vou ter as diversas vitaminas e os sais minerais ali presentes. Quando eu comecei, eu pensava só em emagrecer. Eu quero emagrecer, emagrecer, emagrecer. Era meu objetivo único. Só que daí eu fui lendo, fui descobrindo, fui sabendo propriedades de alimentos e não sei o que. Isso faz bem para aquilo, isso faz bem para aquilo outro. Não é só para emagrecer. Hoje é para minha saúde. Hoje eu cuido da saúde dos meus filhos. Quando uma pessoa resolve modificar os seus hábitos alimentares, ele necessariamente vai estar alterando a cultura familiar. Então, se a família não apoia nesse sentido, é um esforço a mais que ele vai ter que enfrentar. Entretanto, às vezes é muito curioso, porque a partir desses pacientes, a família muda os hábitos. O hábito de tomar 2 litros d'água eu não tinha, o hábito de comer frutas eu não tinha. Eu nunca fui de comer fruta. Eu ia para uma churrascaria, pedia a carne gorda, separava a gordura lá para comer com farinha e tal. Hoje em dia eu não posso ver aquela gordura que eu comia, eu não sei como é que eu comia aquilo. O ser humano, ele é um ser social, ele não vive isolado. Então, no momento em que uma pessoa começa a conversar com outra, esse é o princípio já da psicoterapia, ela começa a ter uma abordagem diferente da sua própria vida. Então, assim, blogs, grupos de autoajuda, conversas, né, apoios que se criam espontaneamente, eles sempre trazem um grande benefício. A internet foi o meu psicólogo. A internet foi o meu médico que me ajudou a emagrecer. Eu encontrei uma comunidade que é Diário de Dietas, e lá ensinavam a fazer todo dia um diário do que comeu e anotar e tal, e postar lá para as outras pessoas dizer se está legal. E ali todo mundo se ajuda, né? Quando eu fiz o blog, eu já tinha emagrecido lá uns 20 quilos, né? E daí eu queria ajudar as pessoas e queria ser ajudada também, para me manter, porque o manter também é difícil. Uma criança obesa será um adulto obeso? Tem grande chance, sim, dessa criança se tornar um adulto obeso. Então, ela vai ter que mudar o hábito alimentar, ela vai ter que praticar atividade física para que, durante o seu desenvolvimento, adolescência, até a fase adulta, ela consiga se manter saudável. Para emagrecer, é preciso comer apenas verduras, legumes e carne? Não, eu tenho que ter dentro da minha dieta diária todos os nutrientes. Eu vou ter os legumes, as verduras e as carnes, mas eu vou ter também que ter gorduras, vou ter também que ter os pães, as massas, as batatas como fontes de carboidrato para suprir a minha energia. Estresse engorda? Se o estresse vier associado a uma ansiedade, e essa ansiedade levar esse indivíduo a comer um grande volume de alimentos, a compulsão alimentar num curto espaço de tempo, ou ele comer alimentos não saudáveis, sim, esse estresse vai levar sim, o paciente à obesidade. Eu sinto vontade, todo mundo sente vontade, eu gosto de comer, só que hoje eu vou comer um pedaço pequeno. Uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos são as principais armas para se evitar a obesidade. Você está atento à sua alimentação? Tem uma alimentação que eu tento seguir de maneira balanceada diariamente. Eu procuro cuidar da minha alimentação, comer mais frutas, verduras, arroz integral. Como muitas vezes durante os dias, mas sempre mais é frutas. O meu prato do meio-dia é sempre o mesmo: arroz e feijão, um pedaço de carne, salada, verduras, legumes à vontade. Pratico exercícios diariamente. O peso tá bom, mas a alimentação não. Às vezes eu não como, por não ter tempo. Às vezes como, quando eu tô com muita fome eu como demais. Eu não tô cuidando muito assim dessa parte. Eu acho que obesidade também é um problema já de distúrbio, assim, já é do corpo da pessoa. Uma pessoa que ela é muito parada, né? Ela não tem uma atividade física regrada, a alimentação dela também não deve ser regrada. Comer demais nas horas erradas, assim, né? Porque eu acho que tudo para comer, assim, tem que ter as horas certas. Muita gordura, açúcar, né? E sedentarismo também. Leva à obesidade. A qualidade alimentar está se perdendo.
né? As pessoas estão buscando muito da praticidade e acabam esquecendo da qualidade. A prevenção é fundamental. Quer dizer, como política pública, né, é essa questão da educação, de levar de uma forma efetiva, né, esse programa de dar assistência à família, de trabalhar na prevenção e não no tratamento da doença, mas prevenir a população de o quanto ela pode evitar as doenças evitando a obesidade. Como é que você descobriu ou cultivou esse conceito da moderação no alimento? Foi mais em pesquisas mesmo, né, de o que é certo, o que é duradouro. Se a gente fizer pela vida inteira, se a gente tomasse cuidado, se policiar sempre, fazer disso um hábito, fazer uma rotina, isso vai ser saudável. Claro, não vou dizer assim, não quero comer uma coisa, uma lasanha que tu sabe que engorda. Eu sinto vontade, todo mundo sente vontade, eu gosto de comer, só que hoje eu vou comer um pedaço pequeno, não vou comer toda a forma de lasanha porque eu sei que vai me fazer mal. Não existe uma regra, o que pode servir para mim pode não servir para o outro. Né? O que nós sabemos é que essa frequência em termos de 3 em 3 horas, ela é sim efetiva para qualquer tipo de tratamento de reeducação alimentar e de redução de peso. A gente sabe que variedade e controle de volume, sim, ele é efetivo em termos de tratamento. O que eu não posso é abusar de doces, abusar de gorduras, que eu vou estar atrapalhando, sim, o meu emagrecimento. Então, todos têm fatores positivos e fatores negativos. O excesso é que é o inimigo de qualquer reeducação alimentar e perda de peso. Como é que está o teu carrinho de supermercado hoje? Hoje eu vou na prateleira dos saudáveis, que fico procurando, né, coisas, leio. Antes eu passava com um carrinho assim, vai metendo o que tu gosta, né, o que é mais gostoso, tu vai metendo lá dentro, sem pensar muito, né. Hoje em dia tu lê o nutriente, tu vê o quanto tem de açúcar, quanto tem de gordura, tu estuda, tu aprende a estudar o alimento. Ela influenciou todos aqui em casa, todo mundo acabou sendo influenciado. O que influenciou? Ela trazia alimentos diferentes e falava, não, vamos comer, vamos testar, vamos fazer diferente. E aí a gente foi provando, foi se acostumando. Não vou dizer que eles não comem doce nunca, que eles não tomam refrigerante nunca, que eles não... Eles são crianças, eles comem bala, eles tomam refri, mas é tudo com moderação. O hábito alimentar, ele é formado nas escolas, é formado na família, mas é formado principalmente na infância, de mostrar para a criança os diversos sabores, para que ela acabe vendo o quanto é importante, né, a variedade de alimentos no seu dia a dia, mas a importância desse para a formação de um indivíduo saudável no futuro. Então, eu tendo uma alimentação saudável na infância, eu tenho muito maiores chances dessa criança seguir como um jovem saudável, um adulto saudável e, o mais importante, um idoso saudável. No começo foi bem complicado, mas depois que tu começa a criar o ritmo e pegar e tal, daí tu faz tranquilo e tu gosta de fazer. Eu acho que, assim, o primeiro passo que é o difícil mesmo, assim. E agora já faz 1 ano que eu tô me mantendo esse peso, né, e que 2 anos, na verdade, comecei a fazer a reeducação alimentar. Como é que se trata a obesidade? A obesidade se trata principalmente por intervenções comportamentais, né? A gente tenta intervir na dieta, na atividade física, aumentando a atividade física. E também é importante, como realmente a obesidade e sobrepeso está muito associado a problemas psiquiátricos, né, como depressão, né? Então, uma maneira pela qual eu acho muito interessante se intervir em obesidade é a nível de psicoterapia também. Vocês ajudam a Estela? Vocês se preocupam assim, em ajudar na motivação dela a continuar mantendo esse peso? Às vezes é difícil. Porque eu sou muito do doce, eu adoro comer doce. Aí, vou comer doce, né? Mas a mãe tava falando que essa semana ela queria perder tantos quilos. Daí, vou comer doce. Quando eu comecei a fazer a dieta, né, no caso da reeducação alimentar, eu entendi que iria me apressar o processo emagrecedor se eu fizesse uma atividade física. E que iria me ajudar
deixar a pele mais firme, né? Evitar a flacidez e tal. Quando tu tá muito gorda também tu tem vergonha de ir na academia. Hoje eu não me importaria de ir, mas naquela época com certeza eu não iria numa academia, né? Porque pela vergonha, constrangimento mesmo. Daí eu comprei uma bicicleta e eu estipulei que toda vez que eu gostava de olhar a novela de noite, eu iria olhar a novela fazendo a minha bicicleta. O exercício físico, seja ele combinado, que é a melhor forma que nós estamos identificando, seja ele aeróbio em si, ele pode trazer vários benefícios. Ele pode reduzir a prevalência do excesso de gordura no fígado, ele pode controlar a síndrome metabólica, que são características de alterações do metabolismo que envolvem até o desenvolvimento do diabetes, doenças no coração, inclusive a doença hepática. Ele pode controlar os transtornos do humor, que são muito comuns, crianças e adolescentes obesas mórbidas terem transtornos no humor e no comportamento. Esses exercícios ainda serem importantes na redução da prevalência dos transtornos alimentares, que também é muito comum nessa população, nos graus e gravidade de ansiedade e depressão. No Brasil, a gente observou que pelo menos triplicou o número de adolescentes obesos nas 2 últimas décadas. Comecei a pensar mais na questão da saúde. Você não precisa comer até você se sentir estufada. Pesava 85,400, hoje pesa 69. Tem que começar na sua cabeça, você tem que decidir mudar. Quando você decide mudar, as coisas ficam muito mais fáceis. Você aprende a gostar das coisas que você antes não gostava. Você começa a ser uma pessoa mais feliz quando você começa a fazer exercício, se estimula. Eu não acreditava, mas quando comecei a fazer, eu percebi que realmente muda. Então, você, comer não é mais aquele prazer que você tinha, esse prazer mudou de foco. Fica todo mundo trancado em casa, no videogame, computador, não sai. Não anda de bicicleta, não faz nada. E acaba todo mundo ficando obeso. Eu tava com 95, 96 no começo e agora eu tô com 88. Tem que ser uma coisa pra vida, né? Não adianta você começar uma coisa e não ir até o final. Tem que ser uma coisa diária. Atividade física regular é importante para qualquer programa de perda de peso. Procure uma atividade que lhe dê prazer e a insira na sua rotina. A cirurgia de obesidade hoje em dia está sendo indicada para pacientes que tenham um índice de massa corporal acima de 34,9 e tenham complicações relacionadas à obesidade, ou 40 sem complicações e que tenham falhado no tratamento comportamental e farmacológico para a obesidade. E existem várias técnicas de cirurgia, né? Existe alguma superior à outra? A técnica mais tem sido utilizada para a cirurgia é aquela que restringe o tamanho do estômago. Então, na cirurgia se diminui o tamanho do estômago, ou seja, uma cirurgia restritiva, que faz com que a pessoa tenha mais dificuldade de ingerir um volume maior de alimentos. E também se faz uma mudança de anatomia do intestino, diminuindo a quantidade de ar do intestino que absorve alimentos. Eu cheguei aí no posto para vou pegar a ficha, vou entrar na fila e tal, porque eu vou, nem que demore 2 anos, mas eu vou fazer. E a médica falou para mim assim, mas tu não precisa de cirurgia, tu consegue, não sei o que e tal. Teria que ter mais não sei quantos quilos. Eu pensei, então se eu comer, olha só, olha a cabeça que eu tinha. Se eu comer bastante, engordar esses 5 quilos que ela falou, daí eu consigo fazer a cirurgia. Eu acredito que eu voltei a viver, sabe? Com o meu emagrecimento mudou tudo em minha vida. Eu voltei a me amar, eu voltei a me cuidar, eu voltei a ter autoestima, né? E hoje eu tenho essa coisa de me arrumar, de comprar coisas novas pra mim e tal, não sei o que. Hoje eu me gosto. Ser saudável pra mim é ter disposição pra fazer as coisas. Tu sabe, ter ânimo, ter alegria na vida, me sentir bonita, né? Eu botar uma roupa e me sentir bonita. Eu tô feliz, então eu não preciso mais, porque eu me sinto bem. O Ser Saudável está disponível em nosso site. Visite www.tvbrasil.org.br/sersaudável.